A dor, ela é importante, ela deve ser valorizada, ela é uma dádiva. Por qual sentido? Ela é um sinalizador. Vamos considerar que tem uma lesão. E essa lesão seria um princípio de um incêndio. E você, esse princípio de incêndio, soa um alarme, que é a dor. Então tem a lesão, que é o princípio de incêndio, soa o alarme, que é a dor. O que habitualmente faz? Ou desconsidera esse alarme, deixa ele tocando e o incêndio acontecendo, ou outra coisa que a gente faz com muita frequência, vai lá e corta o cabinho do alarme, só faz isso. Toma um analgésico, toma um anti-inflamatório, resolve a dor e deixa o problema lá. Maqueia o problema, na Maqueia verdade, o problema. né? Só um pouquinho aqui. Vou pegar o nome dele completo. Dr. Felipe Vale. Vamos lá, né? A sua especialidade é ortopedista. Eu posso falar médico integrativo ou não? Só ortopedista? É medicina regenerativa. Diferente de integrativa, é meio confusa, assim. É muito amplo. Muito Vamos amplo. lá? Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui pela primeira vez Dr. Felipe Vale, ele que é médico ortopedista, também atua na medicina regenerativa e ele traz algo único. Eu falo para ele que nos anos que eu já trabalho com a área da saúde, mais de 20 anos, eu nunca me deparei com um profissional que tivesse essa visão que ele tem, ele vai compartilhar aqui conosco hoje. Doutor, muito bem-vindo, é um privilégio recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Paula. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo com a informação que para mim hoje é o sentido da minha vida, sobre a longevidade articular. Vive seu propósito hoje, doutor? Exatamente. Meu propósito é esse, é trazer mais longevidade para as pessoas. Uma vida sem dor. Exato. É o sonho, né, doutor? E hoje nós temos essa possibilidade. Temos essa possibilidade. Doutor, comece se apresentando. Você é de Cuiabá, sua cidade natal. Há quanto tempo já atua aqui? E por que escolheu Cuiabá? Eu sou mineiro, estou há 14 anos em Cuiabá. Me identifiquei demais. Hoje eu tenho 3 cuiabaninhos. Olha que bênção. Apaixonado com a cidade. Eu me mudei para Cuiabá no meio das obras da Copa e estava todo mundo já queixando muito de trânsito e eu achei que eu já estava no céu, né? Porque eu estava numa cidade com muito trânsito, estava em Belo Horizonte, então já veio de um cidadão para outro cidadão. Isso, e adotei Cuiabá como minha segunda terra natal. Que bacana, doutor. Você sempre atuou na parte de clínica, cirúrgica? Qual foi sempre sua área de atuação, doutor? Até você partir para a longevidade articular. Então, teve uma caminhada. Eu comecei com a ortopedia geral e me especializei em cirurgia do ombro e cirurgia do joelho. Então, são 2 subespecialidades. Você faz a ortopedia, você é generalista dentro da ortopedia e você pode especializar em áreas cirúrgicas. Seriam subespecialidades. Aí eu fiz essas 2 e atuei. Até hoje ainda sou cirurgião de joelho e ombro. E eu comecei a identificar uma lacuna muito grande entre a possibilidade de tratamento conservador e a cirurgia. Ou era um tratamento que melhorava com a medicação, com algumas condutas, ou era um tratamento que tinha que ser cirúrgico. Por exemplo, uma lesão parcial de um tendão. E nesse meio tempo, entre a cirurgia, que às vezes não era uma indicação tão precisa, tão absoluta, era uma indicação relativa, porque a pessoa não melhorava, ficava esse tempo todo, a gente tratando e ela não melhorando. Foi o que me levou a fazer a medicina regenerativa, alguns anos atrás. Que é o quê? Através de alguns estímulos que você faz naquela estrutura, que você faz no organismo, você induz uma cicatrização de uma lesão, uma regeneração.
Então eu comecei a migrar para essa área da regenerativa por causa desses pacientes que não melhoravam por nada e acabavam tendo que operar. Sendo que não era uma indicação absoluta, ou seja, se ele tivesse bem, ele não precisaria operar. Com certeza. Se ele tivesse bem, sem dor e tudo. E então eu voltei para todas as áreas agora há 5, 6 anos atrás, com a regenerativa fazendo procedimento em todas as articulações. E a longevidade articular veio naturalmente. Através dessas terapias regenerativas, a gente consegue estabilizar uma degeneração, retornar uma lesão, por exemplo, de um tendão, uma lesão muscular, e começamos a entender que tendo essas atitudes naquele grau inicial, esse paciente nunca vai chegar a ter uma degeneração severa, um problema grave. Ou seja, vai ter longevidade articular. Vai chegar na sua vida aí estando na melhor idade, mas com os órgãos, assim, com a parte locomotora preservada. Isso é muito importante. Sabe que nós falamos sobre isso essa semana aqui, na segunda-feira, com o Dr. José Carlos Amaral, ele é reumatologista. E assim, é óbvio, né, que a parte que mais desgasta, que mais compromete é a nossa parte locomotora, né, com a idade. E é muito interessante essa visão que você trouxe, doutor, para a ortopedia, para essa parte locomotora, para esse cuidado, antes que o problema chegue. Porque é muito comum hoje as pessoas procurarem um ortopedista só quando já tem um problema, quando já tem uma dor, não é verdade? É verdade. Algumas coisas que eu preciso, que estamos tentando desmistificar. A primeira é sobre a dor. Ou seja... Todo idoso tem que conviver com dor? Não tem que conviver com a dor. A dor, ela é importante, ela deve ser valorizada, ela é uma dádiva. Por qual sentido? Ela é um sinalizador. Que algo está fora do algo está errado. Mas o que a gente costuma fazer? Vamos considerar que tem uma lesão. E essa lesão seria um princípio de um incêndio. E esse princípio de incêndio, soa um alarme, que é a dor. Então tem a lesão, que é o princípio de incêndio, soa o alarme, que é a dor. O que habitualmente faz? Ou desconsidera esse alarme, deixa ele tocando, e o incêndio acontecendo, ou outra coisa que a gente faz com muita frequência, vai lá e corta o cabinho do alarme, só faz isso. Toma um analgésico, toma um anti-inflamatório, resolve a dor e deixa o problema lá. Maqueia o problema, na verdade, né? Porque o analgésico ele só maqueia a dor, né? Exato. E tem outra crise de dor mais intensa, e quando você resolve olhar o problema, ele também está maior. Então tem essa primeira questão, é valorizar a dor, identificar. A gente só combate aquilo que a gente conhece. Sim. Então a gente precisa conhecer, entender o problema e atacá-lo. Outra coisa, aí eu quero ir um pouco além, é o que você estava falando. Eu quero que as pessoas entendam que a dor já é um pouco tardia. Então, se a gente consegue antever um problema... Não precisa sentir dor. Não precisa sentir dor. Porque a dor, ela anuncia que já existe um problema. Ela é o prenúncio, né? Exato. Então, se você age antes que a dor chegue... É igual a medicina integrativa, a longevidade, o mundo wellness, né, que a gente vive hoje, né? Eu sou da geração wellness, eu busco qualidade de vida, invisto nisso, prefiro 1000 vezes investir na minha qualidade de vida, da minha família, do que gastar com remédio, gastar tratando problemas. A gente não espera a gente estar com déficit de vitaminas, ou a gente chegar a um índice, né, a contrair alguma doença, ou ter alguma patologia, para ir ao médico. Hoje eu vou num profissional de saúde junto com a minha família para que a gente possa ter o melhor tratamento, melhor acompanhamento e não precisar chegar a esse ponto. E na ortopedia também, assim. Exatamente. Você tem uma vida saudável, se preocupa, então obviamente já fez check-up, já foi no cardiologista, fez alguns exames, fez um check-up, né? Já fez check-up ortopédico? Nunca fiz. Nunca fez. Como que funciona o check-up ortopédico? Então, nós vamos fazer alguns exames, inclusive hoje eu tenho um programa que eu estou iniciando, que é uma espécie de um check-up, que nós vamos introduzir também o teste genético.
Então, através de alguns exames de imagem, exames laboratoriais, Estudo genético também. estudo genético, Legal. termografia. Então, tem um arsenal de equipamentos, de exames que vão me mapear e nós vamos entender, olha, aqui você tem um início, uma cartilagem um pouco mais fina. Então, não vamos esperar vir a dor, Evoluir para algo. evoluir. Se eu deixo como tá, e vamos dizer, você está fazendo um esporte como corrida, e eu identifico que a sua cartilagem está fininha, está pronta para fazer uma lesão. Se eu coloco uma proteção nela, ela não vai fazer a lesão. Agora, se a gente não faz esse mapeamento, você vai chegar a que horas lá no meu consultório? A hora que romper. A hora que tiver instalada a lesão, a hora que romper um tendão, a hora que uma cartilagem já tiver com uma fissurinha, uma lesão, vai ser a hora que a dor vai avisar. Então, assim, a dor é muito boa, mas o ideal seria a gente pegar antes dessa dor acontecer. E a partir de que idade que deve fazer esse rastreio, esse check-up ortopédico, doutor? Existe uma idade específica para isso? Existe a partir dos 30 anos, a pessoa já está querendo iniciar ou manter uma atividade de alta performance, já é interessante fazer. Sim. Porque a maioria dos testes, eles não envolvem radiação, por exemplo, não tem problema. Então, como o foco é na prevenção, 30 anos já seria uma idade ideal para começar. Se pensarmos uma pessoa com 60 anos, seria bom? Com certeza, porque daqui a 10 anos ela tem 70, daqui a 20 ela tem 80. Então eu quero também trazer longevidade, apesar de lesões já estarem instaladas. Hoje a medicina regenerativa ela consegue estacionar e dar alguns passinhos para trás. Então ela é para qualquer idade. Além do sobrepeso, né, da alimentação, do exercício físico, a gente sabe que é essencial para que a gente mantenha ali uma saúde articular. Quais são os outros artifícios que você se utiliza, doutor? Como que você monta um protocolo de acompanhamento para esses profissionais, para esses pacientes, perdão, que querem, né, ter uma longevidade articular? Como que é feito? Porque eu faço acompanhamento com a medicina integrativa. Eu tenho minha médica nutróloga, que ela me passa ali os suplementos, algumas vitaminas que eu vou repondo quando eu sou com déficit. Como que funciona isso na longevidade articular? Então, esses exames, eles vão identificar, então, por exemplo, quais são as melhores atividades físicas, quais são as piores para o seu perfil, Legal. aonde você tem um risco maior de lesão, aonde você tem um risco menor, a sua tendência genética a ter alguma alteração. Junto com isso, nós também vamos receber dos exames questão nutricional, aquilo que te inflama mais, que te inflama menos. E a ideia é a gente pegar toda essa informação e encaminhar. Você fala que já faz um acompanhamento. Eu vou entregar um dossiê para o seu profissional falando, com relação à parte articular, esses ajustes nutricionais, essas vitaminas, isso é importante. Então ele vai adotar isso na sua dieta, na sua terapia, suplementando. Que bacana. Nós vamos fazer a otimização do sono. Se não tem um profissional, podemos fazer a otimização. Por quê? É durante o sono que você faz o recovery. O seu organismo, sua célula, ela recupera o seu tecido enquanto você dorme. Então é importante dormir bem. Sim. É importante manter um organismo desinflamado. Então, alimentação correta, todas essas medidas. E o que seria da parte exclusivamente ortopédica? Seriam as intervenções. Então, tem uma articulação, igual a gente citou, aquele exemplo, uma articulação em risco de uma lesão ou até com uma lesão inicial. Subclínica, vamos dizer, subclínica é quando ela já tem uma lesão, mas ainda não apresentou muito sintoma, ainda não te limitou. Nós vamos fazer uma intervenção, uma infiltração, por exemplo, de um ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele impõe uma proteção mecânica. Vamos citar o joelho, por exemplo. Cada passo na corrida, ela pode aumentar 6 vezes a carga
no joelho. Então, enquanto você está andando. Então, se você já tem um início de lesão ou um risco para lesão, nada mais óbvio do que colocar uma proteção, como se diz na nossa época, um Nike Shox ali dentro, um amortecedor ali. Sim, sim. Então, seriam os procedimentos. Uma lesão já avançada, você poderia associar com alguma célula, algum ortobiológico. Então, é muito individual. A intervenção, as condutas, as medidas são bem individuais. Sensacional, doutor. Você é autor de 2 livros, né? Eu acabei de receber um, inclusive, tá aqui, gente, recebi em primeira mão. Longevidade Articular, Intervir antes de degenerar, a nova era da saúde articular, que é o doutor Felipe Vale, não é do Vale, Felipe Vale. E tem um outro livro também que o doutor vai lançar agora. Fala um pouquinho pra gente sobre essas obras, né? O que que te inspirou a escrever esses livros, o que que ele traz de conteúdo e para que público-alvo ele é destinado. O outro livro ele chama Vencedor. O nome ele traz essa brincadeira aí de vencer a dor. Analogia de pensionador, legal, Exato. gostei bastante. E ele também tem algumas. A ideia do vencedor é trazer essa informação sobre a dor, isso que a gente está conversando, a importância da dor, como não só desligar o alarme e realmente tratar. E ali é uma série de condutas. Sono, ajuste de sono, alimentação, quais são as dietas mais indicadas, menos indicadas no que tange dor articular, inflamação articular, medicações fitoterápicas de livre acesso que tem uma resposta muito boa na parte ortopédica. Então, essa obra, O Vencedor, ela é para todas as pessoas que estão querendo prevenir ou até tratar uma dor. Sensacional, muito bom, doutor. O Longevidade Articular, ele fala sobre toda essa ideia de fazer um diagnóstico precoce e intervir. Então ele vai falar sobre quais exames, quais testes genéticos, quais exames de imagem, exames de sangue, e também no livro a gente também passa sobre essa parte de qual intervenção é melhor para ser feita. Então, assim, o público-alvo do Longevidade Articular seriam também todas as pessoas que têm interesse nesse tema de dor e também profissionais da saúde que estão com o paciente, tratando um paciente com dor. Engraçado que esses dias eu descobri um exame, doutor, eu não sabia. Eu tenho uma amiga que ela é oriental. E aí ela falou assim, você sabia que a gente treina no mesmo horário no condomínio, que eu fiz um exame para entender que tipo de massa muscular que eu tenho. Eu descobri que eu tenho uma massa muscular branca. Eu nem sabia como que está avançado nessas questões de exames, de genético. E eu não posso fazer exercício com muita carga, eu tenho que fazer menos carga e mais repetição para ganhar músculo. Eu malho a vida inteira e eu não tinha uma quantidade grande de massa magra. E ela falou desse exame de rastreio genético que ela fez para descobrir o tipo de massa muscular que ela tinha e identificar que tipo de atividade física e qual frequência ela deveria fazer para que ela aumentasse a massa muscular. Exatamente. O teste genético, hoje nos traz essas informações. Primeiro, fico encantada com esses avanços. É muito bacana, né? Você saber qual que é a melhor atividade física para você, igual você está falando, às vezes você tem uma carga alta de treino e pouco resultado. Pode ser que o treino não esteja adequado para o seu biotipo. Então, tem esse tipo de intervenção que vai ser encaminhado para o seu personal, para o seu preparador físico. Por outro lado, você tem também alimentos, vitaminas, onde ele também mapeia e vai falar, olha, com esse aporte aqui, vai ter uma performance melhor. Além disso, tem exames de ultrassonografia para avaliação muscular. Tem um exame que chama DEXA, que é eu vi aqui no livro. É um exame também para musculatura, para composição corporal. É como se fosse uma bioimpedância um pouco mais precisa. Mais avançada. E também o somatório dessas informações, nós queremos também tratar a musculatura.
existe um problema que está quase se tornando uma pandemia, que é a sarcopenia, que é a perda muscular progressiva. Sobretudo agora com esses monjaros, essas canetas Exato. emagrecedoras, sem acompanhamento, né? Livre demanda, tem acontecido muito, né, doutor? Muito. É uma associação de monjaro com home office, com excesso de tela, não dando prazo para fazer outras atividades. Então é um problema muito grave. E a sarcopenia, a falta da musculatura, tem total relação com o problema articular. A falta da musculatura, ela desencadeia um... Ela que sustenta, não tem jeito, né, doutor? Para você ter ideia, a falta da musculatura por si só, sem lesão, sem nada, ela já aumenta em torno de 30% o desgaste articular. Uma pessoa sem sobrepeso, só estando sem musculatura. Sem músculo. É porque o músculo não é vaidade, ele é essencial para que o nosso corpo mantenha ali todo o seu ritmo, né, para que ele seja sustentável. Você vê que incontinência urinária, né, tudo a gente desenvolve com a idade por conta da perda de músculo, né? É muito importante acompanhar, doutor. Nós temos algumas lesões que são evitáveis, né? E acho que até por isso que você se atentou para esse trabalho de evitar chegar ao ponto de ter uma dor. Quais são as lesões mais comuns que você vê hoje que elas poderiam ser evitadas? As lesões mais comuns que poderiam ter sido evitadas? Principalmente, o que acontece? O atleta é aquele que mais se lesiona. A lesão que mais poderia ser evitada talvez seja do atleta. Se a gente consegue, vou dar um exemplo, uma atleta que eu tenho de vôlei de areia, ela não estava com dor, mas ela tinha um histórico de lesão do tendão de Aquiles, hoje a gente chama tendão calcâneo. Através de um exame que chama termografia e da ultrassonografia, nós identificamos ela assintomática, identificamos que estava alterado, e já iniciamos uma terapia regenerativa. Então ela seguramente evitou uma lesão, porque ela, com aquela imagem termográfica fazendo salto na areia, a chance de fazer uma ruptura daquele tendão era muito grande. Então as rupturas tendíneas talvez sejam uma das mais evitáveis. Outras também, as lesões de cartilagem, como um exemplo um afilamento na cartilagem. Ela tem uma área do joelho, do quadril ou qualquer outra articulação que a cartilagem está mais fininha. Nós podemos impor algumas medidas ali ou retirar outras para proteger essa articulação. Então, se naquele caso uma pessoa que pratica um esporte que está sempre saltando, ou ela decide por se proteger com algumas medidas, ou decide por mudar de esporte para menos impacto, menos carga. Sim. Quais os erros mais comuns, doutor, que as pessoas cometem na rotina ou no treino? Eu acho que o principal é não valorizar a dor. Sentir o incômodo e ignorar. Exato. Tem-se uma máxima aí que tem que sentir dor, que é normal sentir dor, mas não é normal. Então, tem a dor do ganho muscular. A musculatura, para ela hipertrofiar, ela rompe fibra. É óbvio que vai doer, mas nós estamos falando daquela dor incomum, a dor articular, a dor própria da lesão. E o atleta, ele tem essa máxima de achar que, poxa, vai acontecer, eu vou ter uma lesão, faz parte. E hoje eu pego pessoas que sempre cuidaram da saúde, sempre foram atletas, com seus 50 anos sofrendo. Não aguenta abaixar para tirar uma foto, não aguenta abaixar para pegar alguma coisa e está com dor na articulação. Eu conheço muitos, doutor. Não é? Pessoas jovens. 30, 35 anos, 40 anos já sofrendo com dores articulares. Não existe terapia, não existe medicamento, não existe nada melhor do que o esporte. Não existe. Mas tem que saber como fazer, tem que saber como se prevenir. Porque nós estamos numa era onde está sendo muito estimulado o esporte, e é o caminho esse,
É o caminho Tanto que nós principal tivemos para a um saúde aumento enorme de academias, né, no mundo, no Brasil no inteiro, mundo. Exato. E é pós-pandemia. para comemorar, né? É para bater palma de pé, Só que é um mas alerta precisa aqui, desse um cuidado. adendo, né? Para quem tem uma predisposição genética, né? Isso é importante porque a longevidade articular vai auxiliar você a identificar se tem ou não uma predisposição genética. Já é um alerta para a pessoa poder fazer esse exercício acompanhado por um profissional. Acompanhar. Exatamente. Porque um movimento errado pode colocar ele em risco, né, doutor? Se já há Exato. uma predisposição, né? Uhum. Nós falamos da medicina, né, da longevidade articular, agora vamos falar um pouquinho da regenerativa, que é algo que está muito em alta, né, doutor? Uhum. Houve um boom muito grande, hoje se fala muito da medicina regenerativa. O que que realmente funciona na medicina regenerativa, no seu ponto de vista, voltado para a longevidade articular? Exato, Paula. A medicina regenerativa ela está passando por essa explosão aí no Brasil, Uhum. uma coisa que já aconteceu fora Sim. há alguns anos atrás. Uhum. A medicina regenerativa ela tomou um foco midiático grande, foi no futebol americano. E tinha um time que tinha uma constância muito grande, poucos profissionais, poucos atletas no departamento médico, Sim. e foram descobrir que era o plasma rico em plaquetas. Ele aplicava PRP e conseguia uma recuperação mais rápida. Então, isso foi na década de 90. Está chegando Olha só, agora, eu tô achando que é novo, né, doutor? não Foi é de novo, ontem. já é bem antigo. 36, 37 anos, Exato. aproximadamente. E com isso vieram muitas literaturas robustas, com evidências científicas muito grandes em várias terapias. Mas também tem muito marketing. O primeiro é o nome é um problema. O nome gera uma impressão que vai chegar e vai fazer regeneração de tudo, e não é uma verdade. Uhum. Por exemplo, uma ruptura completa de um tendão, de um ligamento, não é possível. Uhum. Então, a ruptura parcial ainda tem uma possibilidade, uma janela de abordagem, uma degeneração inicial, São para casos específicos. casos específicos. Então, eu acho muito importante diferenciar o que é ciência e o que é marketing. O mesmo problema está passando pelos peptídeos. Uhum. Eu costumo brincar que está a corrida dos peptídeos. Tudo é peptídeo, né, Tudo é doutor? peptídeo, tudo é peptídeo. Aham. Mas, assim, realmente, os peptídeos são cadeias de aminoácidos que vão desempenhar coisas importantes. Sim. O problema é que muitos peptídeos, nós temos peptídeos, Uhum. nós temos acesso já a vários peptídeos que estão no mercado aí, sem o nome de peptídeo, mas esses que estão na moda, que vai regenerar, que vai fazer isso, que vai hipertrofiar aquilo, ainda estão em fase 3 nos Estados Unidos, não está liberado para uso clínico. Então, tem muita gente importando peptídeo ainda em fase de teste e usando. Qual que é o problema disso? O peptídeo ele mostrou um bom desfecho no laboratório. Será que ele induz a célula cancerígena? Então, os testes são importantes. É preciso a gente ter paciência e respeitar isso. Uhum. Mas vai chegar a hora do peptídeo e nós vamos ter um futuro próximo aí muito bacana com o peptídeo. Eu tenho certeza disso. Doutor, a medicina regenerativa, ela previne, né? Ela substitui cirurgia em alguns casos? Alguns casos, sim. Por exemplo, um caso de uma ruptura parcial do ombro, manguito rotador. Existe um tendão que é o mais acometido, que é o supraespinhal. Uhum. Em caso de rupturas parciais, como era o caso antigamente, fazia-se a medicação, fisioterapia, falhou, é cirurgia, tinha que operar. E o que fazia na cirurgia? Tinha que ampliar a lesão, aumentar a lesão e ir lá e fechá-la de novo. Acaba sendo um retrocesso. Pois é. Então a gente fazia que causava um aumento de lesão para fechar essa lesão. Hoje tem várias terapias regenerativas com literatura robusta mostrando a cicatrização dessa lesão. E eu tenho casos, inclusive, no consultório, de cicatrização completa.
lesão parcial do ligamento cruzado. Então são várias lesões que hoje são tratáveis com a regenerativa. Artrose, né? O destino ou consequência. A artrose, ela é inevitável com a idade, doutor? A artrose hoje eu considero evitável. É óbvio que tem, igual a gente está conversando sobre a parte genética, você tem um fator de risco, você As tem predisposições, né? as predisposições, mas existem várias medidas que nós podemos tomar para evitar essa degeneração. E também passa não só pela, por exemplo, medicina regenerativa, mas coisas simples, como o controle do peso, como ajustes biomecânicos, a escolha ideal no esporte. Com isso a gente consegue evitar. O que pode ser feito para prevenir ou retardar, da atividade física, da alimentação? Eu acho que esse acompanhamento, né, doutor? Eu falo de fazer esse rastreio, né, para ver se de fato quais são os artifícios utilizados para cada paciente. Eu falo que o nosso corpo, ele é uma máquina complexa e não existe fórmula de bolo para ninguém. Eu acho que para cada caso é um caso. Por isso Exato. que é muito importante o paciente passar por uma avaliação muito cautelosa, né, muito específica, para que seja ali desenhada uma estratégia, sobretudo na parte articular, porque são muitos fatores que são analisados e para cada pessoa há uma reação, há uma resposta, né, doutor? Uhum. Com certeza a investigação, a análise e essas condutas individualizadas são o melhor caminho. Qualquer doença articular pode ser prevenida? Qualquer doença, talvez não, porque existem os problemas reumatológicos de Sim, difícil controle ainda. sim. Mas aquele desgaste que ele vem com, como se diz, com a idade, com sobrecarga, esse a gente já consegue evitá-lo. Performance versus longevidade. Quem treina muito está mais perto da saúde ou do desgaste, doutor? Quem treina muito sem cuidado está mais perto do desgaste. Olha só. É porque você não sabe se aquele exercício está fazendo bem ou se ele está sendo maléfico para o seu organismo, né? Dependendo de alguns casos, né? É aquela ideia da dose que ela, em uma medida, ela é terapêutica, ela faz bem, e na outra medida ela vira um veneno, é tóxica. A mesma coisa o esporte, guardada as devidas proporções. Mas uma coisa é a gente proteger a articulação com ganho muscular, com o cuidado do corpo. A outra coisa é a gente, de repente, impor sobrecargas que aquela articulação não está pronta naquele momento ou ela não vai estar nunca pronta. Igual estamos falando de tendência de muscular, tendência de degeneração, uma cartilagem um pouco mais fina. Então, de repente, se eu tenho uma tendência a ter degeneração, ter uma cartilagem mais fina, se eu fizer uma atividade de alto impacto, ficar saltando o dia inteiro ou fazendo corrida, por exemplo, fora do peso, Eu estou em busca de um problema. é lógico que vai ter uma degeneração, né? É fato. Dá para equilibrar, doutor, performance e longevidade? Com certeza. Eu acho que elas andam juntas. Então, da mesma forma, quem quer ter longevidade articular não pode estar sedentário, não pode estar parado, tem que estar buscando performance, mas dentro de um equilíbrio. Então, é importante essa identificação justamente por isso, porque o ajuste é fino. Qual que é o maior erro, doutor, de quem busca hoje performance? Que você identifica assim só comete, né, em relação aos riscos, né, que ele se predispõe ali da saúde articular. Qual que é o pior erro que você identifica? Então, eu identifico alguns. Por exemplo, não ter a consciência do corpo, querer impor mais do que ele está pronto para isso. Um erro muito grande é
não fazer um descanso para o organismo. Todo organismo precisa descansar. De um período de descanso. Isso é alta performance, saber a hora de descansar. O atleta faz muito bem isso, o atleta profissional, porque tem alguém buzinando para ele, senão ele também não faria. Tem alguém falando, não, hoje você está aqui, hoje você vai parar aqui, você vai ficar aqui. Por isso que ele performa. Então, ter a consciência do corpo, ter a hora certa de parar, ter a hora certa de começar. Eu tenho muito paciente que quer perder peso e começa correndo. Ele está com sobrepeso ou obesidade e quer perder peso correndo. Como a gente falou, na corrida ele vai ter até 6 vezes o mais impacto do que quando está andando. Se é um impacto no organismo que está com 100, 110 quilos, é muito relevante para o joelho. Então, saber a hora certa de começar é muito importante. Outro problema, CrossFit é muito bom, mas pegar alguém que começou ontem, fez inscrição ontem, e coloca do lado de alguém que está há 2 anos, coloca um som na altura e o mesmo circuito. Se essa pessoa que preencheu a matrícula ontem for competitiva, ela vai querer fazer o que o outro já faz há 1 ano. Ela não vai lá perguntar qual foi o caminho pelo qual ele passou. Então eu vejo um problema aí técnico de alguns locais fazer esse aulão com todo mundo em diversos níveis de evolução. Com certeza, eu também. Futuro da ortopedia, doutor. A ortopedia, ela está mudando? Como a medicina, como um todo, tem mudado, muito avançado? Está mudando. Eu acho que é a hora da ortopedia. Ela ainda está num processo inicial de mudança. O check-up de pulmonar, cardíaco, já é uma coisa muito antiga, que até é muito óbvio falar, mas a ortopedia está entrando nessa conscientização agora de fazer realmente uma análise pré-lesão e mudar o cenário. Em vez de trabalhar a intervenção, a gente trabalhar a prevenção da lesão. Em vez de esperar uma degeneração para fazer uma artroplastia, não deixar que ela aconteça. Esse é o caminho da medicina, da ortopedia moderna. Então, e nós estamos caminhando rápido, passos rápidos. Com certeza, passos largos. Largos. Estamos caminhando para menos cirurgias no futuro? Estamos, com certeza. E aí é uma coisa pessoal, eu acho que, por exemplo, a prótese, que é a substituição articular, ela vai cair em desuso. Em desuso, vai ser exceção. Vai ser situações muito excepcionais. Porque vão acontecer. Apesar da prevenção, vão acontecer. No caso de um trauma muito grave, coisas que não podem ser previstas. Então, eu acho que ela vai ficar para essas situações. Hoje, ela é quase uma regra. Sim. Paciente com 60, 70 anos está colocando uma prótese, ela vai se tornar a grande exceção. Qual que é o papel da estratégia, né, nesse novo cenário, nesse novo tempo, doutor, que você identifica? Eu acho que é tudo, né? E como tudo na vida, você precisa de estratégia, né? Você precisa se planejar. Identificar também essas mudanças, se adaptar com a sua nova realidade e buscar também, né, doutor? Isso. Novas alternativas, novos tratamentos. Eu acho que toda a medicina como um todo tem caminhado para uma outra direção, para uma outra vertente. Exatamente. Eu acho que me expressei errado. É a gente identificar para ter uma estratégia. Né? A estratégia talvez seja essa. Sim. A gente ter uma consciência em que estágio que está o seu organismo para traçar estratégias para que haja um futuro saudável, com articulação saudável. Que bacana. Doutor, que bate-papo especial. Foi muito bom receber você aqui, entender um pouquinho da sua atuação profissional, né? O doutor deu uma pincelada aqui, eu tenho certeza que ele tem muito mais conteúdo para trazer para nós. E que inspiradora essa sua visão, né? De olhar a longevidade articular, olhar para essa área da saúde também, trazendo essa longevidade, essa medicina que ela previne, né?
que ela evita, né, aborrecimento, desconforto e uma má qualidade para as pessoas de vida, né? Então, Exato. é muito bacana ver essa visão de um ortopedista renomado, estudioso como você, também partindo para essa parte da longevidade articular, né? É uma coisa que me encanta, né? E fico feliz de Sim, eu estou conseguir, aqui encantada com o seu conseguir trabalho. passar Quero isso. ler seu livro. Doutor, se você pudesse deixar um recado, um conselho, né, para quem está nos ouvindo essa noite, que ainda não tem esse cuidado, esse olhar para a articulação. A gente sabe que é uma das partes que mais vão ser comprometidas com a idade. Que recado você deixaria olhando para aquela câmera ali? O recado é: quem espera a dor sempre chega atrasado. Então, é importante a prevenção articular. Perfeito. E qual o melhor momento para procurar um ortopedista? Hoje, Agora. agora, Prevenir. prevenir. Não esperar sentir dor. Exatamente. Para acompanhar melhor o seu trabalho, doutor, pode deixar suas redes sociais, Instagram. Doutor atende onde aqui hoje em Cuiabá? Hoje eu atendo no USB Médico. Uhum. Estou lá no 13º andar. Aqui na clínica Motori, né? Motor e Ganhei Medicina um boné Avançada. também, gente, bacana. E o meu Instagram é o @dr.felipe. Uhum. Meu Felipe tem 2 L's. 2 L's. Isso. Felipe Vale. O Vale. Felipe tem 2 L e o Vale também tem O Vale 2 L. também. Obrigada, doutor. Deus Eu abençoe, que tá? agradeço. Parabéns Deus pelo abençoe. trabalho, pelo Obrigado. empenho, né? Por deixar aí um legado. Eu falo que esse livro aqui é um legado. Gente, como que fica encantada com o nível de profissionais que a gente tem hoje no nosso estado, né? Ver um profissional daqui como você, que tem obras aí lançadas literárias, que vem se dedicando a uma nova vertente, a um novo braço da ortopedia, porque eu falo que a longevidade é um novo braço da ortopedia, braço. né? Esse livro é um lançamento nacional. A editora, ela quis entrar no projeto, então ela é sócia desse projeto no início do livro, e ele é um lançamento nacional. E onde que encontra, doutor, quem queira adquiri-lo? Tá Ele, no Amazon já? hoje ele está na Amazon. Se pesquisar, já encontra, já consegue. E a partir da segunda quinzena vai estar nas livrarias aqui de Cuiabá. Muito bom. Obrigada, viu, doutor? Eu Foi um que privilégio agradeço. recebê-lo aqui. É todo meu. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui nesse momento, nesse bate-papo especial. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Seja um portador das boas notícias. E mais que isso, se você não é inscrito ainda, se inscreva, acione o sinal de notificação que fica aqui em cima na aba superior, para que você receba em primeira mão todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui. Eu espero você no próximo episódio. Até lá! Na Biológica, o cliente conta com o mais robusto processo de controle de qualidade. Começa com a classificação dos fornecedores para a compra das melhores matérias-primas. Quando os ativos chegam, eles vão para a quarentena, aguardar a realização dos testes comprovando a qualidade dos ativos. Após a aprovação das matérias-primas, vão para o almoxarifado. Quando o cliente faz o pedido, o orçamento é o primeiro filtro de conferência, tanto do sistema quanto do consultor com a ficha de pesagem e receita. Após a impressão da ficha de pesagem, o setor que faz a impressão do rótulo faz uma segunda conferência de receita e ficha. Em seguida, vai para o setor de conferência que filtra para que não tenha nenhum erro antes de ir para a manipulação. Após esse processo, a ficha de pesagem vai para o laboratório de pesagem, onde também confere esses ativos que são pesados. O próximo passo é o laboratório de produção, em que o produto será manipulado, que pode ser o de cápsula, dermato, sachês, homeopatia, veterinário, entre outros, e lá também é revisado. Após a manipulação, o produto vem para fazer o peso médio, aguardando o padrão de qualidade. E por último, na dispensação do medicamento, é feita uma conferência do consultor na entrega do produto para o cliente. Porque mais que sua receita, queremos você feliz. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens.
Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.